Aula Comunicação e Expressão, e hoje a aula é escrita acadêmica. A gente vai aprender como que se faz então um trabalho acadêmico, o que respeita nessa escrita, o que é importante observar na construção de um trabalho científico dentro da instituição de ensino. A gente vai aprender etapa por etapa todos os detalhes, inclusive a forma com que esse texto deve ser escrito, né? Qual que é a norma, o padrão que é estabelecido então no texto científico. A gente começa falando justamente do objetivo principal do texto, da estrutura científica. O que é ciência? Você apurar, investigar, pesquisar, aprofundar um conhecimento. Independente do curso em que você faça, né? Independente da investigação, você objetiva isso, aprofundar o conhecimento. E o trabalho acadêmico busca justamente isso, aprender um pouco mais a respeito de determinado assunto. E a gente busca, então, alguns argumentos teóricos que possam embasar esse trabalho científico. Não é achismo, não é aquilo que você pensa, mas é aquilo, então, que outros estudiosos já pontuaram sobre determinado assunto. Então, é uma investigação científica, não meramente uma expressão, aquilo que você imagina ser, né? O popularismo. Não, é algo científico. Obedece, inclusive, uma estrutura, né? Nós temos os trabalhos acadêmicos que seguem uma norma bastante rígida em relação à produção desse trabalho. Vocês vão ouvir falar muito da questão da ABNT, as normas estabelecidas, então, que prevalecem na produção do trabalho acadêmico. Isso organiza melhor o conhecimento, né? Tem uma estrutura que vai apontar, inclusive, facilitar a produção desse trabalho acadêmico, independente de qual seja o trabalho de todas as disciplinas da instituição. O importante é seguir essa norma ABNT. E a gente vai ver, então, como que é o trabalho, a separação, né? Há uma divisão de etapas para a produção desse trabalho. Nós começamos então com a capa desse trabalho acadêmico. Na capa, então, que é a folha principal do trabalho, a folha inicial, a primeira, você vai identificar então a instituição de ensino, né? O Centro Universitário Univel. O título do trabalho, acadêmico, cidade e ano. Inclusive, o modelo geral que você vai ter que executar, independente da disciplina, consta no site da Univel, você pode baixá-lo e segui-lo. Então, como exemplo, este trabalho, esse exemplo, para poder produzir os demais trabalhos. Mas a capa, ela contém esses componentes: identificação da instituição, título, acadêmico e cidade e ano, né? Tudo, inclusive, em caixa alta. Em seguida, não é obrigatório, mas alguns acadêmicos gostam de se referenciar dessa forma, tem a folha de rosto, que tem o elemento pré-textual complementar, que é apenas a explicação, né? Trabalho apresentado para a disciplina de Comunicação e Expressão do professor Josimar Bagatoli, e assim vai, né? Tem todos os exemplos para que você possa obedecer essas normas da ABNT. Tem o índice de conteúdos, né, que estabelece uma organização dos temas que são debatidos nesse trabalho. Os trabalhos inferiores a 10 páginas, 15 páginas, talvez não seja necessário, né, conter esse índice de elementos. Mas trabalhos um pouco mais elaborados, com mais de 15 páginas, talvez seja interessante você colocar um índice para poder organizar. Assim como os livros, né, subtemas e temas, você distingue, consegue dividir um pouco esse trabalho para facilitar a leitura de quem vai receber esse material. Então, corresponde de forma exata aos títulos dos textos, diferentes níveis e seções do texto. Exatamente o título que você colocar na página, ele deve constar então no índice para então orientar o leitor, indicando qual a página que esse assunto será discutido. Começa então pela introdução. O que é a introdução do trabalho acadêmico? Ele descreve de forma geral esse tema proposto, né? O problema que você estabeleceu. Fornece investigação. A investigação do trabalho acadêmico nada mais é do que a pesquisa. Você vai buscar vários autores que vão tratar de determinado assunto, né? Opiniões diferentes a respeito de um assunto que o professor pediu em sala de aula. É um trabalho bastante amplo que você tem que buscar orientações. Não é, lembrando, o que você pensa, o que você acha, mas sim autores que vão colaborar com esse conteúdo que você está escrevendo, né? Com as informações que você necessita para embasar, argumentar esse trabalho acadêmico. Delimita e descreve o problema. Então, você vai explicar exatamente qual é a problemática que você tem. Ou seja, se está relacionado à nossa disciplina, comunicação em sala de aula, por exemplo, né?
comunicação no ensino médio dos colégios públicos de Cascavel. Então essa é a delimitação do nosso tema. E aí eu vou buscar autores que vão falar sobre comunicação, expressão, sobre comportamento em sala de aula, processo educacional, autores diferentes que possam aprofundar e dar embasamento a esse conteúdo que você se propôs a estudar. Apresenta o objetivo do estudo, que é justamente esse que eu apresentei, né? Você pode buscar outras hipóteses, outros objetivos conforme aquilo que o professor estabelece. Nesse caso, do exemplo que eu citei, seria então uma investigação de como funciona o processo de comunicação em sala de aula. Será que é eficaz entre professor e aluno? Né? Então, eu vou buscar explicar isso. Descreve a estrutura que você vai ter dentro do texto. Então, primeira introdução, que é uma ideia geral do conteúdo que você vai estabelecer no seu trabalho acadêmico. E daí vai descrever quais são os assuntos, se você foi atrás de algumas pesquisas, se você elaborou algumas pesquisas relacionadas a esse conteúdo, se você aplicou questionários a respeito deste assunto. É nessa parte que vai, então, esse conteúdo, né, na introdução. E a gente segue agora com a argumentação teórica, que nada mais é do que o desenvolvimento desse trabalho acadêmico. A argumentação teórica, ela é embasada na literatura. São livros, todos os tipos de livros que você precisar para embasar o conteúdo teórico desse trabalho. Então, autores que vão falar sobre o tema escolhido. Você pode buscar vários, né, buscar os autores que são referenciais a esse tipo de assunto que você escolheu, que o seu professor indicou, para poder dar argumentação e qualidade ao seu trabalho. A variação é muito importante, né? Você não deve ficar só em cima de um autor, deve buscar autores diferentes para poder aprofundar. Lembrando que é um trabalho científico e ciência demanda paciência, pesquisa, muito trabalho, não é fácil. Tem autores diferentes, estudos pertinentes que possam então embasar o seu conteúdo. De repente sair uma pesquisa numa revista que possa tratar desse assunto, né? Quantos professores nós temos na rede estadual de ensino? Tem uma pesquisa que saiu, vou lá coletar esses dados. Independente da revista que seja científica ou revista de notícias, jornais, tudo isso pode auxiliar no seu processo de construção então da argumentação teórica e da argumentação de dados que estão no desenvolvimento. E o confronto de ideias também. Às vezes, alguns autores divergem, ou seja, eles não se entendem em relação a determinado assunto. Um autor vai falar positivo, de forma positiva sobre determinado assunto. Outro vai falar de maneira negativa sobre determinado assunto. Por exemplo, a tecnologia. Tem muita gente que gosta, muita gente que não gosta. Mas ninguém pode falar se é real, se é verdadeiro ou se é falsa determinada afirmação. Há, na verdade, um desentendimento de opiniões. E você pode utilizar esses desentendimentos para a construção da sua argumentação teórica do trabalho, então, do texto científico. A conclusão, então, é o processo praticamente final. Você fez toda a pesquisa, embasou os dados, buscou opiniões e concluiu o seu texto acadêmico, fez a construção dentro dos padrões da ABNT e agora chegou à conclusão. Recorda o motivo da investigação, ou seja, o que você se propôs a investigar nesse trabalho acadêmico, né? Quais foram as iniciais que levaram você a buscar esse tema em si. E apresenta os resultados, né? Chegamos a determinado resultado, entendemos que é assim que funciona, o processo educacional precisa de mais incentivos. Você vai relacionar a conclusão que você chegou a partir dessa análise de dados que você fez. E as contribuições do seu estudo para esse tema. Você pode colocar inclusive a opinião geral a respeito desse conteúdo. Sempre lembrando que você deve relacionar ao conteúdo teórico, sem achismos, né, com embasamento para você ter um posicionamento firme e o seu trabalho ter um conteúdo então aceitável em relação às normas. E por último, as referências bibliográficas, que são então todos os estilos, os livros, revistas que você utilizou nessa produção textual. Tem outros componentes do trabalho acadêmico que às vezes não são utilizados em determinadas modalidades, como apêndices e anexos. Os apêndices são materiais, então, parcialmente desenvolvidos pelo autor do estudo. Então, você buscou alguma fotografia a mais para elaborar esse trabalho, ou então fez alguma tabela relacionando números de pesquisa, pessoas que foram ouvidas, né, quantos disseram que são favoráveis ou contrários à tecnologia, que foi um exemplo que eu citei anteriormente. Você pode fazer uma tabela e essa tabela vai constar lá no apêndices,
que é uma extensão do trabalho acadêmico que fica ali como arquivo para quem queira se aprofundar em relação ao conteúdo. E os anexos, que são documentos auxiliares não elaborados pelo autor. Então, de repente, você buscou outros dados de pesquisas que não foram elaboradas por você, mas você quer que conste no seu trabalho. Então, você coloca dentro da folha anexos. Assim, você dá um peso maior à sua afirmação. A aula de hoje foi essa. E a gente espera você, então, na próxima aula sobre comunicação e expressão.